Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre gate drivers, que são circuitos utilizados para acionar transistores do tipo MOSFET e IGBT como chaves eletrônicas, que a gente utiliza bastante na área de eletrônica de potência para fazer nossos conversores eletrônicos, sejam eles conversores CCCA, choppers e tudo mais. Nós vamos discutir aqui os tipos de gate drivers que existem e algumas características deles que são importantes para a gente, beleza? Bom, primeiro, o que é um gate driver? O gate driver, então, é um circuito eletrônico que vai receber um sinal digital, ou seja, com nível lógico baixo e nível lógico alto, né? E aí podem ser diferentes níveis de tensão dependendo do circuito gate driver que a gente está falando, né? Pode ser 0, 3,3 volts, ou 5 volts, ou 15 volts e assim por diante, beleza? Isso depende do circuito. Mas no final das contas a gente tem um sinal digital, né, que vem ali de um comparador, um gerador PWM, de um microcontrolador, tanto faz. E esse sinal agora vai ser passado por esse gate driver, por esse circuito eletrônico, e o circuito então vai condicionar esse sinal para gerar uma tensão entre gate e source do MOSFET, ou entre gate e emissor do IGBT, que vai possibilitar que ele opere como uma chave, ora fechada, ora aberta. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pegar esse sinal digital, então, que vai ter diferentes níveis de tensão, e vai condicionar para ter um nível de tensão entre gate source e gate emissor, normalmente entre 0 e 15 volts. Obviamente, você pode modelar isso de outras formas. Existem alguns transistores que aceitam uma tensão entre 0 e 5 volts, são chamados transistores de nível lógico, né? Mas a grande maioria trabalha entre 0 e 15. Né? Tá, e por que isso é importante? Vamos pegar, por exemplo, o nosso transistor MOSFET. O acionamento do transistor MOSFET do IGBT é muito semelhante nisso que a gente precisa discutir agora. Bom, para que o transistor efetivamente trabalhe com uma chave aberta, a gente sabe que a gente precisa ter uma tensão entre gate source aqui em torno aí de 0 volts ou um pouquinho menor, né? Menos 5 volts talvez. Né? Ou seja, é uma tensão que não seja suficiente para criar aquele canal condutivo que o MOSFET tem, e aí nesse caso ele vai operar com uma chave aberta. Para ele agora operar com uma chave fechada, a gente aprendeu nas aulas, né, que eu preciso ter uma tensão VGS aqui positiva. Normalmente, como comentei, a gente utiliza ali 15 volts, né? Mas não é só isso. Por quê? Porque o MOSFET na sua entrada, ele pode ser modelado basicamente como sendo um capacitor, que é o capacitor de gate source, né? E aí para ele efetivamente entrar em condução, eu preciso ter algumas etapas do carregamento desse capacitor. Então normalmente o que a gente tem? Então vamos imaginar o seguinte, que meu circuito gate driver vai aplicar uma tensãozinha aqui, que eu vou chamar de VGG, beleza? Entre o gate source do meu transistor. Mas para isso eu vou usar também um resistor aqui, só para limitar um pouquinho a corrente que possa eventualmente a partir daí. Tá, então vamos desenhar aqui essa tensão VGG e o que acontece com a tensão VDS e a corrente de dreno desse transistor. Beleza? Então vamos imaginar inicialmente que esse transistor esteja desligado. Significa que eu tenho uma tensão VDS aqui positiva, porque o transistor com uma chave aberta ele vai absorver toda a tensão daquele ramo onde ele está inserido. Beleza? E aí eu começo e aplico uma tensão VGG de 15 volts, por exemplo, no meu transistor. Como que agora as tensões VGS, as correntes de dreno e tensão VDS vão evoluir para esse transistor? Vou desenhar aqui a tensão VGS também em vermelho para ficar mais fácil. Até o instante onde eu aplico a tensão de VGG era 0. No momento que eu tenho essa tensão sendo aplicada agora, vai ter uma carga de capacitor, né? Porque, como eu falei, eu posso modelar a entrada do meu transistor como um capacitor CGS, né? Então eu tenho aqui uma carga de capacitor. O que eu vou ver é a tensão VGS crescendo exponencialmente, beleza? Vai chegar um momento onde ela vai passar a famosa tensão limiar do MOSFET, que é onde eu começo a ter a formação do canal condutivo e efetivamente o meu transistor começa a conduzir. Neste instante, a minha corrente de dreno, que era 0, começa a subir, beleza? Ela começa a subir, meu transistor começa a conduzir. Já a tensão VDS se mantém inalterada até o momento onde eu tenho a formação do canal condutivo. No momento dessa formação, então, a tensão VDS começa a cair também. Só que acontece alguma coisa muito interessante no transistor MOSFET. Como ele tem também outras capacitâncias parasitas, né, na hora que o transistor começa a conduzir, principalmente essa capacitância aqui, que é a CGD, né, ela começa a ter uma condução de corrente por causa da variação da tensão VDS. Isso faz com que durante um instante de tempo a gente tenha um platô chamado de platô Miller.
onde tem essa tensão constante, mas eu ainda tenho a tensão VDS caindo um pouquinho. Já a corrente de dreno já atingiu um patamar, né, que é a corrente que realmente ela tem que conduzir ali. E aí vai ter um momento que a tensão VDS caiu tanto que aí a tensão de gate source continua o seu crescimento, né? E a tensão de dreno source agora vai para aproximadamente zero, né? Na verdade vai ficar igual a tensão de condução do nosso MOSFET, que é igual a RDS-on, ou seja, a resistência de condução vezes a corrente de dreno, né? Vai ter uma pequena tensãozinha ali. Beleza? Então tem todo esse processo. O que é importante ver também? Como que fica a corrente que a fonte VGG tem que fornecer para o nosso circuito. Lembrando que é um circuito RC, o que a gente vai ver é o seguinte: no primeiro momento ela é zero, na hora que a gente começa a ter a condução, né, do nosso circuito RC, eu vou ter um pico de corrente, esse pico de corrente vai amortecer até chegar ao Platon Miller, esse Platon Miller vai ficar um pouco constante, depois ele cai para zero, né? E é importante o quê? O nosso gate driver, além de ter condições de aplicar a tensão de 15 volts que a gente quer, né, ou a tensão necessária para o nosso transistor ligar, ele também tem que ser capaz de fornecer toda essa carga também e aguentar esse pico de corrente aqui, ó, IG máximo, né, sem afundar essa tensão. Né? Então todo esse processo tem que acontecer para a gente efetivamente conseguir ligar o nosso MOSFET. E para desligar é um processo semelhante. Para desligar agora, eu tenho que descarregar essa capacitância CGS, eu tenho também etapas parecidas aqui, né? Não é simplesmente um circuito RC, não. Mas eu também tenho que ser capaz de drenar essa corrente para o nosso transistor efetivamente desligar. Então, um circuito que, sim, a gente pode construir um circuito para fazer isso, né? Mas normalmente a gente acaba utilizando circuitos integrados porque eles conseguem embutir outras funcionalidades interessantes para a gente conseguir fazer essa função de uma forma bem segura para os nossos transistores. Beleza? Então, o gate driver é isso, um circuito que vai conseguir fazer esse condicionamento, gerar a tensão necessária e também fornecer a corrente necessária para a gente poder ligar e desligar os nossos transistores, beleza? Agora, quais tipos de gate drivers a gente vai encontrar no mercado? Basicamente, a gente vai encontrar os seguintes tipos, que é o low side, o high side, o half bridge e o low end high side. Existem outros, se você for procurar, por exemplo, no site da Infineon, que é um fabricante de circuitos eletrônicos para diversas aplicações. Ela fornece vários produtos de gate driver para você comprar, e aí você vai encontrar outras nomenclaturas, mas de uma forma genérica a gente tem esses 4 tipos de gate drivers. Bom, para a gente entender por que tem essas diferenças, a gente tem que colocar na cabeça que normalmente esses gate drivers são pensados para uma estrutura desse tipo aqui, que é um braço de transistores, né? Então, eu estou pensando em utilizar os gate drivers para acionar os transistores nesta configuração. Obviamente, eu posso utilizar os gate drivers para qualquer tipo de conversor eletrônico, mas essas nomenclaturas são pensadas para essa estrutura, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de gate driver low side, estou querendo dizer que é um circuito para acionar esse transistor aqui de baixo. Já o high side é pensado para acionar o transistor aqui de cima, né? O half bridge e o low and high side, esses dois tipos de gate drivers são utilizados como um único IC, né, um único circuito integrado, para acionar os dois transistores, beleza? Então basicamente é isso. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 4 tipos de gate driver, beleza? Então esse CI, de novo, ele é pensado para acionar o transistor inferior daquele braço de transistores. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que tanto o gate driver quanto o transistor, eles estão no terminal de neutro, que você pode utilizar para ser a referência da alimentação do seu gate driver, né? Então você pode ter um circuito lá alimentado em, por exemplo, mais 15 volts, né, saindo da sua alimentação principal da eletrônica da sua placa de condicionamento, né? Você faz uma equipotencialização, ou seja, você conecta esse terminal de terra no neutro da sua eletrônica de potência, né, do seu estágio de potência, e aí você tem um circuito que simplesmente vai pegar o sinal digital do PWM e vai condicionar para gerar a tensão, né, de 0 a 15 volts ou de 0 a qualquer coisa para acionar o transistor. Né? Você não precisa ter uma fonte isolada, então isso simplifica bastante a funcionalidade de construção do seu gate driver, beleza? Então a vantagem do low side é isso, ele não tem necessidade de ter um isolamento entre a tensão de alimentação do gate driver e o ponto neutro do seu braço de transistores. Então não tem isolamento. Isso simplifica um pouco as coisas, beleza?
Aí você pode perguntar, pô, Thiago, nessa condição eu poderia construir um circuito que faz essa função de gate driver muito simples, né? E sim, você pode. Um circuito muito simples para fazer esse gate driver é simplesmente uma configuração push-pull, como essa aqui, onde aqui vem o nosso PWM, né? E aqui ele vai gerar também uma tensão que vai variar entre a tensão VCC e zero, para acionar nosso IGBT, por exemplo, né? Sim, isso aqui funciona muito bem como um low-side gate driver. Mas por que a gente utilizaria, então, um circuito integrado, em vez de fazer um circuito tão simplificado como esse aqui? É porque o gate driver ele vai trazer para a gente uma série de funções que um circuito como o push-pull não traria. Por exemplo, uma coisa que é muito importante nos gate drivers é o Under Voltage Lockout. É uma operação que o gate driver faz, uma funcionalidade que ele tem, que ele vai fazer com que eu só consiga ter um pulso na saída do gate driver quando a tensão de alimentação do meu gate driver estiver acima de um determinado patamar. Pegando um exemplo, imagina que a tensão nominal mínima para alimentação de um gate driver seja, por exemplo, de 10 volts. Né? Existem muitos que trabalham entre 10 e 20 volts. Então, vamos pegar esse exemplo. Né? Então, o gate driver só vai funcionar se a tensão de alimentação for maior, por exemplo, que 9,8 volts. Não? Então, isso é importante por quê? Porque enquanto meu circuito de eletrônica está ligando, ele tem um transitório, né? A tensão de alimentação ela vai lentamente se carregar de 0 até esses 15 volts, por exemplo. Né? Então, o gate driver em si ele só começa a gerar pulsos para o nosso transistor quando a tensão passa desse patamar. Não, então, uma segurança de que você não vai começar a comutar a sua eletrônica de potência sem ter todo o seu circuito de controle, de condicionamento funcionando. Né? Da mesma forma, se a tensão, por exemplo, VCC, cair abaixo aqui de 8 volts, por exemplo, estou pegando valores aleatórios, tá? O gate driver desliga. Isso permite que, se você tiver alguma falha na sua eletrônica, na alimentação da sua placa, se a tensão começar a cair, você vai desligar o seu gate driver, vai parar de gerar pulsos para o seu transistor e para que a falha de alimentação ou qualquer falha que tiver acontecido não gere problemas ou funcionamentos errôneos no seu conversor, né, e venha a danificá-lo. Né? Então esse undervoltage lockout, né, é uma função muito importante para o nosso circuito. Outra função muito interessante é que, como o sinal digital agora vai passar por toda uma eletrônica digital dentro do gate driver, né, ele vai evitar uma coisa que a gente chama de bouncing. O que é o bouncing? Que é quando você tem um sinal digital, mas na verdade ele tem uma série de ruídos aqui, e você não quer que esses ruídos se transformem em comandos muito rápidos, né, para o seu transistor. Né? A ideia é que a gente utilize no gate driver estruturas do tipo Schmitt Trigger, né, no condicionamento desse sinal, e faça com que, mesmo que eu tenha ruído, o sinal digital que o gate driver vai enxergar, na verdade, é um sinal bonitinho, né? E isso evita que eu tenha sobrechaveamentos no meu transistor, tá? Então isso é uma função muito interessante, que é a função que a gente chama de debouncing, provocada por esses circuitos Schmitt Triggers internos no nosso gate driver. Outras funcionalidades interessantes é que alguns gate drivers podem fazer proteção contra sobrecorrente, por exemplo. E aí tem várias técnicas, várias tecnologias, né, que os gate drivers podem empregar. Tanto de medir a resistência a partir de um shunt aqui em série com o nosso transistor, né, e aí vai medir a tensão sobre esse shunt e depois ele tomar alguma decisão, quanto utilizar uma técnica chamada de DSAT, que é a partir de um circuito eletrônico medir a tensão VCE do IGBT ou VDS do MOSFET quando o transistor está ligado e verificar se por algum motivo essa tensão está subindo. Porque se essa tensão subir, significa que por algum motivo a corrente está sendo muito elevada no nosso transistor, né, para fazer com que essa tensão suba acima de um determinado patamar. E aí a gente pode configurar com elementos externos para qual nível de tensão, e aí querendo indiretamente limitar uma corrente máxima no nosso circuito, né? Para qual nível de corrente esse circuito vai se desligar. Então, alguns gate drivers têm essa função, que é chamada função de dessaturação, ou DSAT, né? Que permite que a gente configure o momento no qual o circuito vai desligar por sobrecorrente. O que é muito interessante, porque transistores normalmente não podem ser protegidos com fusíveis, porque eles queimam de uma forma muito rápida, né? Um transitório de queima de um MOSFET ou de um GBT é muito rápido, então o gate driver ele pode fornecer essa funcionalidade de proteção de sobrecorrente que eu não conseguiria fazer sem uma eletrônica mais complexa. Né? Então usar o CI sim tem grandes vantagens em relação a você fazer
um circuito discreto, beleza? Então esse foi o Low Side Gate Driver. E agora vamos falar um pouco sobre o High Side Gate Driver. Ele é feito pensando em acionar os transistores da parte superior daquele braço de transistores que a gente já havia comentado. Qual que é o problema aqui? Imagina de novo que eu tenho toda a minha eletrônica agora referenciada a um terra e por algum acaso, né, por causa dos Low Side Gate Drivers, esse terra se relaciona ao neutro do braço transistivo. Ou seja, a referência da eletrônica e a referência do braço de transistores é igual. Então isso gera um problema, que é a tensão VGG que eu preciso utilizar para acionar o nosso transistor na parte superior, ela não tem a mesma referência, né? Então, o emissor daquele transistor não está conectado no terra da alimentação do nosso gate driver. Tá? O que eu tenho que fazer neste caso? Eu tenho que fazer o que a gente chama de fonte auxiliar, né? Eu tenho que produzir uma fonte, um VCC2, que esteja referenciada agora no emissor do nosso transistor, né, para poder alimentar uma parte do nosso gate driver. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gate driver internamente tem que ter, de alguma forma, uma barreira de potencial, ou seja, um isolamento galvânico, né, entre essa referência e essa referência, né? Esse isolamento pode acontecer de forma ótica, né, utilizando fotoacopladores internamente, né, integrados ao circuito, pode utilizar transformadores que chama coreless transformers, um circuito de isolamento magnético de uma forma diferente, né, que também é construído de forma integrada. Você pode ter por barreira de potencial, ou seja, acionamento capacitivo. Então você tem que ter algum isolamento que vai permitir que você pegue o sinal digital do PWM que está lá no circuito de entrada e transfira para uma outra eletrônica interna do gate driver que vai poder depois traduzir isso numa tensão VGG de 0 a 15 volts, por exemplo, para acionar o transistor, né? Então uma característica importante do High Side Gate Drivers é isso, ele tem um isolamento entre o circuito de comando, né, que está ligado à sua eletrônica principal, e o circuito de acionamento que está ligado ao gate source, ou gate emissor do seu transistor, né? E você tem a obrigatoriedade de fornecer uma fonte isolada, ou seja, é um outro circuito que você vai ter que utilizar em conjunto com o seu gate driver para produzir essa fonte isolada, beleza? E existem várias fontes no mercado que você pode comprar, ou você pode construir essa fonte também utilizando eletrônica relativamente simples. Não é uma fonte que demanda muita potência, né? Porque o gate driver, como eu te falou, só precisa de corrente para acionar o transistor, depois a corrente vai para zero, né? Mas você precisa produzir essa fonte e isso é, né, um elemento a mais para esse circuito. Qual que é a vantagem de usar uma topologia dessa forma? A vantagem, de novo, é uma independência. Você pode acionar o transistor superior de forma totalmente independente do transistor inferior. Então você pode acionar um braço de transistores usando um high side e um low side gate drivers para os seus transistores, né? E você faz toda a eletrônica de acionamento, o tempo morto, tudo mais por fora, beleza? A gente utiliza isso bastante para eletrônica de maior tensão, né? Quando você vai trabalhar lá com 1.200 volts, com 1.700 volts, 5.000 volts no acionamento do seu braço, né? Não tem muito jeito, você vai ter que fazer dessa forma para poder ter uma fonte isolada agora com o nível de isolamento que você precisa, beleza? Mas, obviamente, isso gera custos, né? Porque você tem que ter essa fonte isolada para o seu High Side Gate Driver. Bom, todas aquelas questões que eu comentei para o Low Side Gate Drivers, né, de a gente poder ter um undervoltage lockout, né, um desat, né, um debouncing, né, isso tudo continua sendo verdade para esse tipo de gate driver, tá? Você ainda pode comprar um gate driver que faça todas essas funções, beleza? Vamos falar agora um pouquinho dos outros dois tipos de gate drivers que a gente comentou. Então, começando agora pelo half-bridge gate driver. Bom, a ideia desse tipo de circuito é a gente poder acionar todo aquele braço de transistores, né, tanto o high side quanto o low side transistor, com um único circuito integrado, sem ter que fazer dois circuitos gate drivers, né, e tudo mais. A ideia é tentar criar uma solução monolítica, né, que simplifique os nossos projetos. Bom, no caso do half-bridge, a ideia é que você está realmente acionando um braço de transistores, com os dois transistores tendo que obrigatoriamente ser comutados de forma complementar, né? Porque eu não posso, como a gente bem discutiu em outros vídeos, ligar o transistor de cima e o transistor de baixo ao mesmo tempo, senão vou fechar um curto no barramento CC. Com isso, internamente, a gente tem uma função chamada interlock. O que essa função faz? Ela impede que
exista um comando igual para os dois transistores. E até por causa disso, a grande maioria dos half-bridge gate drivers tem apenas uma entrada de sinal PWM, né? Uma vez que ela vai fazer a geração de tempo morto internamente. Só relembrando o que é o tempo morto. Como a gente comentou, eu não posso ligar o transistor superior e o inferior ao mesmo tempo. Quer dizer que o comando de ligamento do transistor superior está aqui, e o comando do transistor inferior, teoricamente, teria que ser o contrário, o complementar disso. A questão é que, como o transistor não desliga instantaneamente, eu fazer essa lógica aqui não me garante que eu não vou ter os dois transistores conduzindo ao mesmo tempo, porque eu posso mandar ligar um transistor superior, por exemplo, enquanto o transistor inferior está desligando, e aí eu vou ter um shoot-through, que é um curto-circuito no braço, beleza? O que acontece? Esse interlock vai garantir que, independente do que aconteça, eu não vou ter um comando alto por os dois transistores ao mesmo tempo, né? Isso aí vai ser garantido pelo interlock, mas ao mesmo tempo ele vai gerar para a gente um tempo morto, que é o seguinte: em vez do comando do transistor superior ser o sinal em preto, ele vai ser sinal em vermelho, ou seja, ele vai gerar um pequeno delay, esse dead time, né, que vai atrasar o ligamento do transistor. Seja o transistor superior ou o transistor inferior, né? Toda vez que eu tiver um ligamento de um transistor, eu insiro esse dead time, esse tempo morto, para criar esse delay e garantir que o transistor só vai ligar quando o outro transistor do braço estiver desligado. Então, basicamente, essa é uma função importante do half-bridge. Só que aí você pode me perguntar o seguinte: bom, Thiago, como que eu gero a energia para ligar esse transistor superior? Né? Porque o problema continua existindo. Né? Eu vou ter normalmente a referência do meu sistema de comando e a referência do meu sistema de acionamento interligadas, né? Até em muitos gate drivers esses dois pontos são ligados, mas isso faz com que o acionamento do transistor de baixo seja relativamente simples, mas o acionamento do transistor de cima nem sempre, porque eu preciso ainda criar uma tensão VGG, né, por exemplo, de 0 a 15 volts, para acionar esse cara. Né? E aí, como é que a gente faz? Né? Existem alguns que te permitem colocar uma fonte isolada na sua saída e você alimentar o high side deste circuito de uma forma independente, mas a grande maioria tem uma função chamada bootstrap, que é o quê? Basicamente o seguinte: ela vai pegar um diodo entre a alimentação do sistema de comando e a alimentação do sistema de acionamento do transistor superior, de toda aquela eletrônica que faz esse acionamento, beleza? Além disso, ele pega um capacitor, que é chamado capacitor de bootstrap, e interliga entre essa alimentação e o emissor ou o source do transistor que eu quero acionar, ou seja, na referência do meu circuito de comando do transistor superior. Então ele faz esse tipo de circuito. Além disso, eu tenho internamente na eletrônica do meu gate driver um tipo de level shifter, que é um circuito eletrônico que vai pegar o sinal de comando que eu estou mandando na entrada do meu circuito e vai deslocar o nível desse sinal, ou seja, somar ali uma tensão DC, né, entre o terra do meu sistema de comando e a referência da eletrônica que aciona o transistor superior, para fazer com que este comando agora esteja no mesmo nível de tensão que a eletrônica toda lá que vai acionar o transistor superior. Beleza? Alguns modelos de half-bridge gate driver vai fazer esse deslocamento de nível utilizando isolamento, seja um isolamento óptico, seja isolamento coreless transformer, etc., como a gente já comentou para o high side gate driver. Então a gente pode encontrar modelos de half-bridge que tem esse tipo de isolamento para poder pegar o comando PWM na entrada do nosso gate driver e condicionar para ele estar disponível para acionar a eletrônica do transistor superior. Beleza. Só que isso ainda não responde. Como é que eu tenho essa fonte de energia para acionar toda essa eletrônica? Bom, esse circuito com o diodo e o capacitor de bootstrap, ele funciona de uma forma muito inteligente, que é o seguinte: na hora que o transistor inferior é comutado, ele vai produzir uma tensão VCE aqui neste exemplo muito próxima de zero, né, como se fosse um curto-circuito. E aí, o que eu estou fazendo é aproximar este nó, que é o nó, né, da referência da eletrônica de acionamento do transistor superior, do terra. Né? Então, neste momento, quando o transistor inferior está acionado, a eletrônica de acionamento do transistor inferior está na mesma referência que toda a eletrônica de comando na entrada do nosso gate driver. Com isso, o que acontece? Esse diodo aqui ele vai conduzir
e vai carregar o capacitor com uma tensão igual a VCC. E aí é importante que o nível de tensão de acionamento do transistor e de alimentação do gate driver tem que ser compatível nesse tipo de circuito bootstrap, beleza? Tá, então tem esse capacitor carregado. Agora, na hora que o transistor inferior é desligado, a tensão VCE dele vai se elevar, mas o capacitor de bootstrap vai se manter energizado durante um certo período de tempo, que é o suficiente para alimentar a eletrônica de acionamento do transistor superior e permitir que esse transistor seja comutado, beleza? Então o funcionamento ele depende do acionamento do transistor inferior para carregar o capacitor de bootstrap, e aí, em sequência, eu posso então acionar o transistor superior. Isso é muito inteligente, porque eu não preciso obrigatoriamente usar uma fonte isolada para esse circuito funcionar, e com isso eu simplifico muito o meu sistema de acionamento para os meus transistores. Mas também me gera uma limitação, que é o seguinte, o ciclo de trabalho desse circuito ele não pode ser igual a 1. Por quê? Porque quando o ciclo de trabalho é igual a 1, significa que o transistor superior está continuamente ligado. E se eu não ligar, pelo menos por um instante de tempo, o transistor inferior, eu não carrego o capacitor de bootstrap, então eu não tenho energia para acionar o transistor superior. Então essa condição é proibitiva. Este circuito bootstrap tem que ser utilizado com circuitos que tenham um ciclo de trabalho máximo menor do que 1, normalmente em torno de 95%. Beleza? Então essa é a condição para o nosso half-bridge gate driver. E por fim, vamos falar agora do high and low side gate drivers. Ele também é um circuito que entende acionar dois transistores, só que agora esses dois transistores não estão obrigatoriamente no mesmo braço. Por exemplo, vamos pensar numa ponte H, né, onde eu tenho dois braços de transistores, né, e eu posso usar esse high and low side gate driver para acionar um transistor superior e outro transistor inferior, que estão em pontos opostos deste braço, né? Com isso eu posso usar o mesmo comando para acionar os dois, né? Ou, se eu quiser, eu posso acionar também transistores no mesmo braço. Então eu tenho que ter um circuito que é um pouco mais versátil, né? Qual que é a diferença então básica entre o high and low side gate driver e o half bridge gate driver? É que como eu posso ter essa versatilidade, né? Ele não tem apenas um comando de PWM na entrada. Ele vai ter o comando do high e o comando low para acionar o transistor superior e o transistor inferior de forma independente. Eu também vou encontrar alguns circuitos que me permitam dar uma tensão externa, uma fonte isolada nesse circuito. Isso vai trazer, na verdade, uma versatilidade ainda maior para esse circuito, mas também a grande maioria vai utilizar a tecnologia de bootstrap. Então também vou ter, né, aquele diodo de bootstrap aqui, ligando a alimentação da eletrônica do meu gate driver à tensão de alimentação da eletrônica de acionamento do transistor superior, e eu vou ter também aquele capacitor de bootstrap, né? E aí, da mesma forma, eu preciso que o transistor que estiver ligado entre este terminal aqui e o neutro comute em algum instante de tempo para poder carregar o capacitor de gate driver, né? Só que agora, não obrigatoriamente, esse comando vai vir do comando low do mesmo gate driver. Pode vir, por exemplo, de um outro comando de algum outro lugar do seu circuito, mas eu tenho que garantir que isso aconteça, beleza? Então, da mesma forma que acontece com o half-bridge, o bootstrap também precisa desse comando. Eu não posso usar ciclos de trabalhos onde o transistor inferior não seja comutado, beleza? Bom, outra questão é que, como agora eu tenho o comando high e o comando low independentes, eu não tenho mais a função de interlock, ou seja, não existe uma proteção interna ao gate driver que impeça que eu faça o comando do transistor superior e do transistor inferior ao mesmo tempo. O que eu quero dizer? Que não há nenhuma proteção que impeça que os dois transistores de um mesmo braço conduzam ao mesmo tempo. Então, se você for utilizar o high and low side gate driver para acionar um único braço de transistores, você tem que garantir no comando que exista aquele tempo morto que nós havíamos comentado. Beleza? Você tem que fazer isso numa eletrônica externa, né? Mas esse tipo de circuito é um circuito bastante versátil que você pode utilizar tanto para acionar uma ponte H quanto para acionar um half bridge do jeito que você quiser. Beleza, gente?
Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da forma como eu apresentei o vídeo agora nessa minha lousa digital. Se vocês acharam interessante, eu posso fazer mais conteúdo utilizando esse formato, senão eu posso voltar ao formato anterior sem nenhum problema. Então, não esqueça de dar um like no vídeo, que ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Se inscrevam no canal para ter mais acesso a conteúdo sobre eletrônica, ativem as notificações para sempre saberem quando eu posto novos vídeos. Aquele abraço, até a próxima, tchau!